nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Lembrando que nós estamos estudando já o terceiro trimestre de 2018. E hoje nós vamos estudar a beleza e a glória do culto levítico. Será que a beleza e a glória do culto divino é demonstrada hoje através do povo de Deus? Como estão os nossos cultos de hoje? Nós estamos oferecendo a Deus um culto divino? Estamos oferecendo um culto a Deus, um culto verdadeiro, com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações arrependidos diante de Deus? Os nossos líderes estão dirigindo os nossos cultos com a organização de Deus através do Espírito Santo em suas vidas. O povo que vem para a igreja estão vindo com um coração arrependido e quebrantado para oferecerem os seus corpos como sacrifício a Deus, com um culto verdadeiro a Deus, para louvar verdadeiramente ao Senhor. E aqueles que prestam serviços na casa de Deus estão vindo para oferecerem os seus serviços para a glória de Deus, para embelezar os nossos cultos com a glória de Deus. Como está a glória de Deus na nossa vida? Estamos demonstrando esta glória de Deus quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Deus verdadeiro. Na nossa vida diária, no nosso trabalho, em casa, junto com os amigos, entre a família, nós estamos demonstrando esta beleza que é a glória de Deus na nossa vida. Nós vamos aprender que adorar a Deus não é somente com cânticos. Adorar a Deus não é somente aquele momento quando nós temos na igreja para nós cantarmos ao Senhor e louvarmos o seu nome, ou mesmo na nossa casa, é um momento de música. Nós vamos aprender que adorar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus não depende da música. Adorar a Deus depende do nosso coração quebrantado e arrependido diante de Deus. No início, os cultos que foram oferecidos a Deus não tinham música. Adão e Eva ofereceram cultos a Deus, mas não tinham música. Abel e Caim ofereceram cultos a Deus, mas não tinham música. Enos ofereceu culto a Deus, mas não tinha música. A música apareceu quando Davi foi assunto ao seu trono, então começou a haver músicas. E os cultos eram oferecidos com uma vontade de adorar a Deus, com o desejo de adorar a Deus, de louvar o nome do Senhor. Os cultos que Salomão, que à frente estava Salomão, também nós vimos que a glória de Deus se manifestava. E quando a glória de Deus ela se manifesta, nós vemos a beleza da sua santidade, nós vemos a beleza da sua glória. É maravilhoso quando nós glorificamos a Deus, quando nós oferecemos o nosso culto
o nosso corpo em sacrifício a Deus. Nós vamos ver na nossa lição que nós estamos estudando a definição desse culto divino na era patriarcal, como eram os cultos divinos na era patriarcal, no período de Moisés, como foram os cultos divinos no período de Moisés, no tempo de Davi e Salomão, agora já havendo músicas, eles se reuniam para adorar a Deus com o coração arrependido e quebrantado. Eles louvavam a Deus, eles choravam, as lágrimas desciam porque a presença de Deus era gloriosa diante daquele culto que eles estavam oferecendo ao Senhor. Os elementos do culto levítico eram os sacrifícios, eram os cânticos, era a exposição da palavra, era a oração, era a leitura da palavra de Deus e também a bênção de Deus. E hoje não é diferente. Os nossos corpos são oferecidos em sacrifício a Deus, mas devem ser oferecidos com o nosso coração arrependido e quebrantado. Devemos ser verdadeiros adoradores de Deus. Os nossos cânticos também não devem ser só porque os outros estão cantando, eu vou cantar. E os cantores que vão cantar devem cantar para Deus. Não cante para o homem, cante, louve para o Senhor, e a igreja vai receber. Quando você canta para o homem, quando você canta para si mesmo, quando você canta para os seus próprios interesses, para mostrar interesses, seus interesses próprios, os seus interesses próprios, esse cântico não chega à presença de Deus, porque você está cantando para o homem, está cantando para os seus próprios interesses. A exposição da palavra de Deus deve ser com uma vida santificada e a igreja deve receber com desejo de se alimentar da palavra de Deus, não com desejo de conhecer a palavra de Deus para depois criticar o pregador, para depois criticar a igreja ou a denominação. A nossa oração deve ser feita também com o coração voltado para Deus. A bênção que nós recebemos, devemos receber essa bênção vinda de Deus e não vinda dos homens, porque os homens nos decepcionam, mas Deus nunca nos decepcionará. Deus é maravilhoso e nos dará gloriosas vitórias. A finalidade do culto levítico era adorar o único Deus verdadeiro. Nós estamos fazendo isso. Estamos adorando o único Deus verdadeiro. Como está o nosso coração quando nós nos reunimos para adorar a Deus, ou mesmo entre as nossas famílias, ou quando nós estamos sozinhos, nós estamos adorando o Deus verdadeiro, o nosso Senhor, com um coração quebrantado e arrependido. Quando nós nos reunimos para reafirmar a aliança que nós fizemos com Deus, reafirmamos a nossa fé, reafirmamos a nossa esperança, confirmamos que nós estamos ali para adorar o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E assim como os levíticos aguardam até hoje o Messias, nós nos reunimos, reforçamos a nossa fé, reforçamos a nossa esperança e aguardamos Jesus Cristo que vem a qualquer momento para levar a sua igreja aqui da terra. Muitas coisas boas nós vamos aprender, não só na lição de hoje, a beleza e a glória do culto levítico, do culto divino, mas durante toda esta lição nós vamos ter momentos maravilhosos de aprendizagem neste livro tão maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, então, para
para esse momento de reflexão que nós vamos passar aqui em nome do Senhor Jesus. Visite o nosso site www.moldado.com. Lá você tem os vídeos e também você tem uma mensagem que introduz o assunto da lição que abordamos. Também não se esqueça de subscrever no nosso canal e Deus te abençoará de uma forma toda especial em nome de Jesus. Lembrando a você que no final da leitura diária nós sempre fazemos as 5 reflexões da lição com assuntos da lição, com assuntos da palavra de Deus. Também abordamos mais sobre o nome da lição, sobre o tema da lição, né? A beleza e a glória do culto levítico. Então, a leitura de segunda-feira está em Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 4. Aqui, Abel inicia o culto divino, mas nós vamos ver que de Sete nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então Enos, ele começou a invocar o nome do Senhor, é o que diz Gênesis 4:26. Mas em momento anterior já se adorava a Deus. Por exemplo, Caim e Abel, eles ofereceram a Deus também cultos. Eles cultuaram a Deus. A verdade, Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu o culto de Caim, porque o culto de Abel foi um culto completo. O culto de Caim foi um culto incompleto. Eles construíam os altares, colocavam ali os seus sacrifícios e ofereciam a Deus aquele sacrifício. Mas os sacrifícios oferecidos a Deus precisava ser completo, precisava ter massa, precisava ter sangue e gordura. E também precisava ser das primícias. Abel ofereceu da primícia do seu rebanho, das suas ovelhas. Ele tirou uma ovelha das primícias e ofereceu ao Senhor nosso Deus. Caim, já depois de dias, pegou um pouco também dos frutos da terra e levou para oferecer a Deus. Mas a oferta de Caim só tinha os frutos, só tinha a massa. Faltava a gordura e faltava o sangue, que deveria ser substituído pelo vinho e pelo azeite. Assim, então, a oferta de Caim não foi recebida porque ela estava incompleta, mas Deus recebeu o culto de Abel. Então, sempre houveram verdadeiros adoradores a Deus. Começou por Adão e Eva, porque Adão e Eva também foram verdadeiros adoradores de Deus, até desobedecerem ao Senhor. Mas eles foram verdadeiros adoradores de Deus. Abel e Caim também ofereceram cultos a Deus. Depois Enos também ofereceu cultos a Deus. Então, ocorre que o que houve de especial em Gênesis 4:26 é que agora a população de 4:26, conforme nós vemos o culto de Enos, era uma população muito maior do que a de Adão e Eva e do que a de Abel e Caim, que eram cultos oferecidos eram mais restritos, eram mais reservados, eram mais em família. Já em 4:26 era mais público. Então nós podemos dizer que a diferença era que um culto era reservado e o outro culto já era público. A leitura de terça-feira está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e nós vemos aqui que Abraão foi chamado também para cultuar a Deus. Abraão foi chamado para
cultuar a Deus. E enquanto ele cultuava a Deus, ele cumpria uma missão que Deus tinha para Abraão. A narrativa bíblica esclarece que antes de migrar para a Palestina, Abraão teve duas residências. A primeira, onde ele nasceu e viveu por muitos dias em Ur, e a segunda em Harã, onde ele também viveu por longos anos. Cada uma dessas comunidades foi o seu lar. Ele teve de deixar amigos, ele teve de deixar vizinhos e parentes, quando ele saiu de Ur e quando ele saiu também de Harã. Então foi uma grande exigência dele mesmo para com Deus, para fazer a obra de Deus. Se exigiu muito dele, mas ele estava pronto para servir a Deus, ele queria cultuar a Deus, ele desejava cumprir a missão que Deus tinha para ele. Provações severas estavam à espera dele, e esse chamado deve ter sido feito enquanto ele vivia em Ur, conforme Atos capítulo 7, versículo 2. Então foi renovado, e depois essa missão de cultuar a Deus, de também cumprir os propósitos para que o que Deus tinha com ele, foi renovado mais tarde em Harã. Chamado para cultuar a Deus em uma grande missão, foi a missão de Abraão. Nesta ocasião, Jeová não tinha o nome da terra e nem também a descreveu para Abraão. Mas ele tinha a certeza que Deus o levaria para onde Deus quisesse, e ele estaria seguro. Assim, Abraão teve de enfrentar o quê? Um novo teste de fé. Sair para uma terra que ele não conhecia. O Senhor o encontrou, havia encontrado um homem para o seu propósito. Alguém que podia ser colocado sobre fortes tensões. Um homem que desejaria fazer a vontade de Deus como a coisa mais importante da sua vida. Será que nós também estamos assim prontos para fazer a vontade de Deus, entregues para fazer a vontade de Deus, entregando a nossa vida para Deus, reconhecendo que isso, a obra de Deus, é a coisa mais importante da nossa vida? E Deus disse para Abraão ser uma bênção, ser tu uma bênção. A forma imperativa expressa realmente uma consequência para que sejas uma bênção. O ilustre viajante que partiu da Mesopotâmia politeísta, ou seja, onde havia a adoração de vários deuses, e até o seu pai era um fabricante de deuses. Então esse ilustre viajante saiu da Mesopotâmia e fora divinamente comissionado a entrar, ou seja, a entrar e estar na mão de pessoas completamente estranhas em alguma nova terra. Ou seja, a terra era estranha e os povos também eram estranhos. Mas Abraão tinha o desejo de cumprir a missão que Deus tinha para ele. Ele e seus descendentes constituíram um canal pelo qual Deus abençoaria todos os povos da terra. E essa foi a vontade de Abraão, de fazer com que esta promessa fosse cumprida na sua vida. Todos os povos seriam abençoados através dele e dos seus descendentes. Então nós vemos aqui que de Abraão chegou a Cristo, porque Deus chamou Abraão. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. Jacó teve 12 filhos e depois o nome de Jacó Deus o mudou para Israel. José, um dos filhos mais novos de Jacó, foi levado como escravo para o Egito e José se tornou governador do Egito. Mais tarde, agora como governador do Egito, José manda buscar a sua família, que era mais de 70 pessoas, para morar no melhor da terra do Egito, na terra de Gósen.
e na terra de Gósen, aquelas mais de 70 pessoas se multiplicou e virou e formou-se um grande povo. Mas esse grande povo de israelitas que ali estavam no Egito não cultuavam a Deus porque não tinham o conhecimento de como cultuar a Deus, de como adorar a Deus. E eles adoravam, caíram na idolatria porque começaram a adorar os deuses do Egito. Então Deus chama Moisés, capacita Moisés e envia Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, uma grande nação, um grande povo. E Moisés tira esse povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, leva até o deserto para que eles adorassem a Deus. E lá no deserto eles cultuaram ao Senhor, eles cultuavam a Deus. Então, veja de Abraão a Cristo o que aconteceu. A promessa da divina bênção garantia a Abraão tudo o que ele pudesse desejar. Cada necessidade seria suprida. Os vizinhos, por mais hostis que eles fossem, viriam a considerá-lo como o líder do povo de Deus. Então Deus fortaleceu grandemente Abraão com essas promessas, com as promessas da aliança, prosperidade, abundante prosperidade, importância ao seu chamado. Através dele, através de Abraão, todos os povos da terra receberiam essas bênçãos de Deus, e seu nome seria respeitado e reverenciado por toda parte, como hoje é. Todos que recebem a Cristo como seu Salvador, todos que recebem Jesus na sua vida são chamados filhos de Abraão pela fé, porque ele é o pai da fé. Deus escolheu Abraão e seus descendentes para levar o seu evangelho ao mundo. Da linhagem de Abraão viria Cristo para cumprir os propósitos divinos, e através de homens e mulheres nascidos de novo, seus ideais seriam cumpridos. O plano de Deus estava tomando forma. Na verdade, Jesus Cristo veio para levar o evangelho ao povo judeu, para que o povo judeu, para que o povo israelita pudessem adorar a Deus como Deus requeria que eles o adorassem, porque eles estavam perdidos, eles estavam oferecendo a Deus um culto exterior que não tinha nada a ver com o interior. Então Deus enviou Jesus. E Jesus veio trazer esse evangelho aos israelitas para mudar, para transformar a vida interior dos israelitas ou dos judeus. Mas eles rejeitaram a Cristo, porque eles aguardam até hoje um Messias que venha sentar no trono de Davi e liderar um povo politicamente terreno. E eles rejeitaram a Cristo. Então aí esta salvação, o Salvador Jesus Cristo, essa salvação veio até e ela se espalhou entre os gentios. Os gentios receberam Jesus como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. E agora um novo povo começa a receber Jesus e glorificar a Deus assim como ele deseja. E Deus o adota como seus filhos. E por isso nós somos filhos de Deus por adoção. Então o plano de Deus começava a tomar forma. Êxodo capítulo 4, versículo 31 diz que a fé conduz ao culto. Claro, nós vamos ao culto, cultuar a Deus, porque nós temos fé. A fé que nos leva ao culto. Quando decidimos participar dos cultos com a finalidade de ter um encontro com Deus, não estaremos simplesmente cumprindo um ritual religioso, e sim estaremos considerando a nossa ida à igreja como um compromisso de fé importante para nós. Então não deve ser um ato de religiosidade nós irmos à igreja cultuar a Deus, mas deve ser um ato de
fé. Estamos indo à igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, com um coração totalmente quebrantado e arrependido, e oferecemos a Deus o nosso mais puro louvor, a nossa mais pura glorificação. A nossa presença na igreja nos faz lembrar quem somos e a quem nós pertencemos. Também nos incentiva a refletir sobre os nossos valores, o que é realmente importante para a nossa vida. É importante fazer parte de uma comunidade que compartilha a nossa mesma fé, a fé que nós temos em Cristo. Assim nós estaremos caminhando juntos na jornada espiritual, auxiliando e encorajando uns aos outros. A Bíblia diz que quando nós estamos só, podemos ser vencidos pelos ataques do diabo, mas quando estamos em união com os outros, podemos nos defender melhor contra esses ataques. Então, nós cultuamos, vamos à igreja, cultuarmos a Deus. E nos cultos nós também praticamos a vontade de Deus, porque nós nos reunimos juntamente com os nossos irmãos, com aqueles que compartilham a nossa mesma fé. E assim nós unidos adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então a beleza de Deus no culto se manifesta, a glória de Deus também se manifesta, porque os nossos corações vão estar voltados todos ali para adorar a Deus, para oferecer um culto juntos. Sozinho, adorar a Deus sozinho, a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque nós não temos quem vai nos ajudar nas orações. Nós não temos quem vai nos ajudar a carregar a cruz, aos problemas, são dificuldades. Nós sempre dependemos de Deus, mas também dependemos dos outros. E quando nós dependemos dos outros, nós estamos dependendo de Deus. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus. É assim que nós amamos a Deus, amando os nossos irmãos, amando as reuniões na igreja, amando os cultos na igreja. Então, quando nós estamos em união com os outros, podemos nos defender melhor contra esses ataques, pois teremos irmãos que vão estar orando por nós, que vão estar nos ajudando até com conselhos, até com ajudas materiais, vão estar nos ajudando, e também, se nós chegarmos a cair, eles vão pegar na nossa mão e nos ajudar a colocar de pé novamente, para que nós possamos continuar esta caminhada. Só pela fé nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quer fazer parte do corpo de Cristo? Só através da fé. Se fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos estar onde estão os demais membros deste corpo. E onde estão os demais membros deste corpo, se não for reunindo-se ou fazendo parte em uma igreja, em uma congregação, em um templo, assim como você entender. O templo é o lugar onde todos se reúnem para juntos adorarem ao Senhor. Ou seja, você pode adorar a Deus em casa, você pode adorar a Deus no trabalho, andando pela rua, onde você quiser. O culto ele é racional, mas quando você vai para o templo, você vai se reunir com os outros que também, compartilhando a mesma fé, estarão ali reunidos para adorarem o mesmo Senhor que você adora, porque ele professa a mesma fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos parte da família de Cristo e membros do seu corpo. Ao aceitarmos Jesus como Senhor,
como Salvador e Senhor da nossa alma, então nós começamos a fazer parte da família de Cristo, da família de Deus, porque nós nos tornamos membros desse corpo. No culto nós ouvimos a palavra de Deus juntos com os demais membros do corpo. Deus sempre tem algo novo para nos ensinar quando nós nos reunimos juntos no culto a Deus. Uma lição que nós aprendemos no culto pode mudar a nossa conduta, pode mudar o nosso comportamento, pode melhorar a nossa vida espiritual. E nos próximos dias também nós vamos estar sempre sendo inspirados para fazer, para realizar novos planos para a nossa vida, porque Deus vai nos abençoar, porque Deus vai nos ajudar, porque Deus vai nos orientar, o Senhor vai estar conosco, nos orientando nesses novos planos de vida. Êxodo capítulo 12, versículo 27, é a leitura de quinta-feira, a explicação do culto. O culto segundo a primeira aliança, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículos 31 e 32. Davi constituiu os levitas para dirigir o canto na casa do Senhor. Então não faltava cantores na casa de Deus. 24 horas havia cânticos para Deus na casa do Senhor. Grupos de levitas se reuniam por escalas para estarem ali louvando ao Senhor. Davi organizou isso, os cânticos na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou o templo, a casa do Senhor em Jerusalém. Davi começou no tabernáculo, Salomão construiu o templo e continuaram louvando a Deus. Eles exercitavam o seu ministério segundo a ordem que estava prescrita. A música foi introduzida nos templos do rei Davi, onde os levitas ministravam diante da arca do Senhor e os sacerdotes tocavam trombetas. Isso nos revela que dentro da casa do Senhor as pessoas tinham tarefas designadas e exercitavam seus ministérios segundo a ordem que estava prescrita. Durante esse período, a Arca da Aliança representava a glória do Deus Todo-Poderoso. Os levitas eles entravam com temor e ministravam com muita reverência, pois eles conheciam a quem estavam servindo. E é assim que nós devemos adorar a Deus. É assim que nós devemos oferecer o nosso louvor a Deus. É assim que nós devemos oferecer a nossa oração a Deus. É assim que nós devemos oferecer o nosso culto a Deus, conhecendo a quem estamos servindo, com reverência, com alegria, com voluntariedade, com prazer de o fazer. Essa era a configuração do culto ao Senhor, segundo a primeira aliança nos tempos do rei Davi. O sucessor do rei Davi, o seu filho Salomão, edificou a casa do Senhor conforme o que foi dito pelo seu pai. Detalhes da construção do templo de Salomão. O maior segredo do templo do rei Salomão é que na forma oculta o templo foi construído na forma oculta de um corpo humano. E o que isto representa hoje? Sua planta arquitetônica, conjuntamente com o arranjo de suas mobílias, revelando que um templo homem. Isso já era uma revelação de como seria o templo na nova aliança. E como é o templo na nova aliança? O templo de Deus na nova aliança é o homem. O homem que recebe Deus na sua vida, que deixa
um espaço interior na sua vida ser ocupado pela Trindade divina. O templo de Deus é o homem, até porque Deus disse que não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no seu próprio templo, o templo que ele construiu, que é o homem. Ele quer habitar no homem, fazer do homem o seu templo. As festas, cultos e músicas que Deus aborrece. Nós vemos no livro de Amós, quando foi escrito por volta do ano 750 a 760 a.C., nesse período os cultos tinham se tornado cultos mecânicos e não alternavam em nada a conduta da vida do povo, porque era apenas um ritual. Ou seja, mecanicamente o povo se reunia para adorar a Deus. E a vida deles não mudava, porque eles não procuravam mudar a sua vida. Então era apenas um ritual. O ritualismo vazio ilustrava bem a vida de Israel. Eles queriam que a manifestação de Deus fosse como nos dias de Davi, onde a glória de Deus enchia a tenda, mas eles não queriam mudar a conduta de vida. Como nós queremos um culto repleto e cheio da glória de Deus, um culto embelezado com a presença de Deus, com a beleza da sua santidade, se nós não queremos mudar o nosso comportamento, se nós não queremos mudar a nossa conduta de vida, se nós não queremos viver separados do pecado, se nós não queremos sair da área de conforto e irmos para a casa de Deus com um coração arrependido e quebrantado, oferecemos a Deus um culto verdadeiramente como Deus quer que seja, não por religiosidade, não porque o pastor insistiu, não porque o líder ele insistiu, não, mas porque você quer ir adorar a Deus, porque você tem prazer. Amós 5, 21 a 23, Deus vai dizer assim: aborreço, preste atenção nessa palavra, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. O 22 diz assim: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito, preste atenção nessa palavra estrépito, dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A palavra estrépito significa barulho, ou seja, os cânticos estavam sendo como apenas um barulho aos ouvidos de Deus. E a palavra aborreço significa ódio, ou seja, Deus estava odiando e desprezando aquelas reuniões festivas mecânicas, sem desejo, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem voluntariedade, sem amor verdadeiro a Deus. Deus não levava em conta o sacrifício que gerou em preparar o culto, das horas gastas, do dinheiro, enfim, nada disso justificava a congregação de Israel. Já não queria mais agradar a Deus e por causa disso faziam cultos para si mesmo, repetindo apenas a mesma cerimônia, mas não tinha verdade em seus ritos. Gastavam dinheiro, gastavam tempo, ocupava o tempo das pessoas para organizarem as festas, para organizarem os cultos, mas os cultos não tinha adoração verdadeira. Os cultos não tinha a beleza, não tinha a glória de Deus, porque eles faziam isso apenas como um ritual,
como uma religiosidade e não como uma verdadeira adoração a Deus. Então, isso afastou Deus, a ponto de falar que não queria mais ouvir as músicas que eles cantavam. E o povo então iam, ofereciam, não mudava as suas vidas e nada acontecia. É diferente dos dias de hoje? Não, não tem nada diferente dos dias de hoje. As pessoas que vão para o culto oferecer a Deus um culto mecânico ou por religiosidade, as suas vidas não são mudadas, mas as que vão para adorar verdadeiramente a Deus, para receber a palavra de Deus, colocar em prática na sua vida e se esforçar para mudar o seu comportamento, a sua conduta, vai ter mudança e Deus vai receber o seu culto, vai receber a sua adoração, vai receber o seu louvor, a sua oração a Ele. Deus rejeita cultos a Ele sem uma adoração verdadeira. Dentro da casa de Deus havia muita alegria, tinha música, tinha festas, tinha altar, tinha ofertas, sacrifícios, mas Deus disse: rejeito tudo isso, essas coisas me aborrecem, chega, porque a alegria que tinham ali não era a alegria de Deus, as músicas não eram para Deus, eram mecânicas, eram para eles mesmos, as festas eram para eles mesmos, o altar, tudo era mecânico, as ofertas, os sacrifícios. Então, quando nós nos prontificamos a fazer algo para alguém, não podemos dizer eu já sei como fazer, sem antes consultar aquele que receberá a homenagem. Então, quem que vai receber a sua homenagem? É Deus ou é o homem? Nós já estamos cansados de ver homens e mulheres, jovens e crianças e adolescentes homenagear homens, adorarem homens e esquecem de adorar aquele que fez o homem, aquele que formou o homem, aquele que pode fazer do homem um instrumento para o seu louvor, um instrumento para a sua adoração. Era assim na vida de Israel. Eles faziam parte, mas não consultavam mais o seu Deus e com isso eles produziram sua independência. O arrependimento já não batia mais em seus corações porque eles tinham a certeza que Deus nunca iria rejeitar o seu culto deles e nem rejeitar as suas ofertas e os seus sacrifícios. Eles se orgulhavam porque eles diziam que eles eram filhos de Abraão e tinham a promessa sobre suas cabeças. Não sabendo eles que Deus estava odiando aqueles eventos que eles organizavam, não sabendo eles que Deus estava aborrecendo a forma de como eles adoravam a Deus, que não tinha nada de adoração verdadeira a Deus. Atende que Deus nunca mostrou que para agradar a Ele necessitava de fazer cultos. Então, para nós agradar a Deus, não necessita de nós irmos ao culto. Para agradar a Deus, nós precisamos de uma vida que condiz com a palavra de Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida separada do pecado, desapegada das coisas terrenas e apegadas às coisas eternas, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Desta forma, nós podemos agradar a Deus. Veja que na primeira aliança era constituído um sacerdócio que oferecia holocaustos e sacrifícios a Deus em nome do povo. Nesse tempo havia apenas um sacerdote. Devemos lembrar também que Deus requeria sempre um coração arrependido e quebrantado, e até hoje é assim. Deus requer um coração arrependido e quebrantado para adorá-lo. Mas naquele tempo havia um sacerdote, mas agora nós mesmos somos sacerdotes.
E nós oferecemos também o nosso sacrifício, que é o nosso corpo, sendo oferecido para adorar a Deus. Que tipo de culto deve ser organizado e dirigido? No Brasil, nós temos duas linhas que enxergam o culto de forma totalmente diferente. Vamos começar pelo grupo que acredita que o culto não tem hora para acabar. Enfatiza o mover do Espírito, dons de língua, profecia, unção, fogo de Deus, mistério de Deus, poder de Deus e vai por aí, arrebatamento e outras coisas mais. Já a outra linguagem compreende o culto seguindo uma ordem cronológica bem elaborada, onde se tem uma bela recepção. Outro ponto que é levado à risca é o tempo de culto, pois tem hora para começar e hora para acabar. Temos também uma oração inicial, uma cantina legal, né? Uma mensagem com linguagem de um português invejável, músico bem ensaiado, coral, anúncios, sem muitos exageros. Quase não se ouve alguém bater palma, pois tudo é muito quieto. Isso é um culto segundo eles. Vemos que todos esses modelos de culto apresentados, eles perderam o seu foco, qualquer um deles. Perderam o seu foco, porque o foco é oferecer um culto a Deus verdadeiramente e voluntariamente interior. O coração deve ser um coração arrependido, deve estar quebrantado, e nós estamos ali para adorar a Deus, para oferecer a Deus esse culto. As essências se perderam, porque a essência é glorificar a Deus, é servir a Deus. Não é ver gente caindo, levantando, não é ver cai, não é ver tantas coisas que acontecem por aí, não é ver nada disso. É nós vermos a beleza de Deus sendo manifestada com a sua glória. Talvez segue uma tradição, segue uma religiosidade, mas o fato é que o plano original de Deus para a humanidade não existia culto segundo esses modelos. É claro que depois, com o passar do tempo, reunimos tudo e com tudo nós louvamos e glorificamos o nome do Êxodo 10 e 9, a reivindicação do culto. Embora o livro de Levítico é o que mais trata da matéria da santidade, relacionando ao culto e à pureza legal e moral do povo e da liderança cultural, há uma preocupação com a correspondência à santidade de Deus em todo o Antigo Testamento. Moisés exigiu a Faraó que saíssem do Egito para cultuar a Deus no deserto. As exigências da aliança são exigências de santidade. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, o culto, ele reivindica santidade a quem vai adorar a Deus no culto. A condição de sacerdócio, conforme o Levítico, requeria uma vida santa, tanto no sentido legal como no sentido moral, tanto exterior quanto interior, conforme prescrição das leis de Israel que remontam aos 10 mandamentos. Todos os aspectos da vida do povo deveriam expressar santidade requerida por Deus, para que se caracterizasse povo de Deus santo. A santidade, ela é requerida por Deus, não é da ideia do homem, do pensamento do homem. Não, ela é requerida por Deus através das doutrinas sistemáticas da palavra de Deus. Romanos 12, 1 a 3 vai nos dizer aqui como é o culto perfeito. É a leitura de sábado. Então, primeiro, apresentar o nosso corpo a Deus. Mas como nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus? O nosso corpo deve ser oferecido a Deus para cultuá-lo e deve estar santo, ou seja, separado do pecado, desapegado das coisas terrenas e apegados às coisas celestiais, às coisas eternas. Devemos oferecer o nosso corpo com muita alegria de Deus,
sem restringimentos, ou seja, sem nenhuma limitação. E isso vai ser agradável a Deus. Deve ser um culto racional, ou seja, nós devemos estar conscientes do que estamos fazendo, adorando a Deus com a nossa mente, e da mente passando para o coração, e Deus recebendo o nosso culto e a nossa adoração. Devemos também estarmos desapegados do mundo, ou seja, não se conformando com a pecaminosidade do mundo, não se conformando com o que o mundo vive atualmente. O nosso entendimento deve estar renovado, transformado para adorar a Deus. Só um culto assim é perfeito para Deus e nós podemos experimentar sua obra, sentir a obra de Deus na nossa vida, sentir a agradável, a perfeita vontade de Deus na nossa vida, para assim então oferecendo um culto. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. O que é o culto divino? É a primeira reflexão. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais. Quem são? Os anjos e os homens. Muito particularmente de Israel no Antigo Testamento e agora da igreja, para que todos, em todos os lugares e tempos, glorifiquem-no como Criador, como Senhor, como mantenedor de todas as coisas. Cultuamos ao Senhor adorando a Ele sozinhos, podemos adorar a Deus e cultuá-lo sozinhos, com a família, ou também junto com os irmãos, em qualquer lugar ou na congregação nós podemos cultuar a Deus. Só devemos adorar a Deus, podemos adorar, respeitar e admirar outras pessoas, mas não prestar culto aos homens, não prestar culto às pessoas, não prestar cultos a objetos, não oferecer e prestar cultos a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Então podemos ficar maravilhados com a criação de Deus, mas sem adorá-la. Isso seria idolatria. Somente Deus é digno de adoração. Ele criou tudo o que existe, até as coisas mais estranhas, até as coisas mais espantosas, Deus criou. Reflexão, como era o culto no período de Moisés. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Então, no culto do tempo de Moisés, eles ouviam a palavra de Deus e glorificavam o nome de Deus com a manifestação que Deus fazia ali, embelezando e tornando a sua glória ali maravilhosa entre o povo. A partir daí estabeleceram-se então as festividades sagradas. A Páscoa era uma das festividades onde eles se reuniam para adorar a Deus e glorificar o Senhor. Depois veio a festa dos tabernáculos, a festa das primícias e muitas outras festas. Agora não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar o Senhor. O culto é o momento de adoração. Todo culto é adoração, irmãos. Não é só o momento, os 10, 15 minutos de louvores do grupo que adora a Deus, do grupo de louvor, não. Todo o culto é adoração a Deus. Todo culto nós tributamos a Deus. Isso marca o encontro do Supremo Ser com os seus adoradores, com os seus verdadeiros adoradores. Eis porque durante o transcurso do culto, o processo do culto, cada membro da congregação deve sentir-se o quê? Deve sentir-se e agir como adoradores de Deus. Os adoradores de Deus é a igreja de Cristo. Reflexão com a contribuição de Davi ao culto divino. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino.
O cântico de Miriam e também o cântico de Débora constituíram manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo. Mas não tinha músicas, não tinha cânticos nos cultos antes de Davi. Mas com o rei Davi, que também era profeta, salmista, era músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros, de instrumentos musicais, buscando sempre a excelência do culto divino. O próprio rei, ele inventou e fabricou diversos instrumentos musicais para serem tocados, para glorificarem a Deus, para louvarem o nome do Senhor. A aceitação do único verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses era a maneira como o povo deveria comparecer diante de Deus. Quando eles compareciam diante de Deus para cultuar a Deus, eles estavam rejeitando os deuses pagãos. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria, ou seja, afastava o povo do pecado. Cada culto que nós participamos, nós vamos dispensando o pecado da nossa vida e se aproximando de Deus. Nós vamos nos aprofundando na comunhão com o Senhor. Então, esse era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo, conforme eles adoravam, conforme eles reverenciavam a Deus, conforme eles se portavam diante de Deus, assim eram os cânticos. Os elementos do culto levítico, vamos ver aqui alguns elementos. Os elementos eram os sacrifícios, os cânticos, a exposição da palavra e a bênção. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifícios de animais. Hoje, os sacrifícios somos nós mesmos. Nós mesmos nos oferecemos como sacrifício ao Senhor, com um culto racional. Em seguida, os cantores e músicos puseram-se a louvar o Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam compostos. Então, eles também glorificavam a Deus com músicas a partir de Davi. Então, veja, sacrifício nós mesmos, os cânticos acontecem, a exposição da palavra de Deus também acontece. Logo após Salomão dirigir-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada de Israel até aquele instante. Então ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. O rei dirige-se agora a Deus em oração e agradece por aquele momento. E intercede não só por Israel, mas também pelos gentios. Então veja bem que a oração também fazia parte do culto. A intercessão também fazia parte do culto. Após o cativeiro babilônico, no tempo de Esdras e Neemias, as escrituras começou a ser lida em público como parte da liturgia do culto. O culto levítico é encerrado com a bênção araônica e hoje nós damos a bênção apostólica. Então, veja bem que tudo vai se aperfeiçoando, se organizando conforme a vontade de Deus e conforme é dirigido os cultos hoje. Veja que aqui na quinta reflexão, os objetivos do culto levítico também são os mesmos de hoje. Adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas: a aceitação do único Deus verdadeiro. A aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmava com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. E seus cultos, os israelitas, eram guiados pelo ministério levítico. Professavam o seu credo, dizendo assim: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Está em Deuteronômio 6 e 4. No livro de Salmos, há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição, a glorificação do Senhor Jesus Cristo,
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, adorar a Deus, devemos adorar. A fé, afirmar as alianças divinas, nós também firmamos a nossa fé no Senhor. Professar o credo, nós estamos ali para confessar que nós somos fiéis a Deus e estamos glorificando o nome do Senhor. E também aguardando Jesus Cristo voltar a qualquer momento. Jesus veio, quando ele veio à terra, ele veio como filho do homem. Ele virá para a igreja como noivo, e ele virá para Israel como Cristo, o Messias, para salvar o povo de Israel e implantar o milênio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Nós estaremos aqui com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical.